Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Digitalcast. Nós estamos lançando aqui juntamente com o Alan, nosso amigo, parceiro aí, e juntamente com o nosso primeiro convidado aqui, o primeiro escolhido para vir fazer essa grande oportunidade desse projeto aqui, Daniel Escobar, um grande amigo nosso aí que está aqui, vendedor, excelentíssimo vendedor que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado aí, William, pela oportunidade. Quero agradecer você, tanto o Alan também, por liberar esse espaço aí para a gente conversar um pouquinho sobre vendas, né, pessoal? Que é assim, é o que gira a máquina da empresa, né? É o combustível pro motor lá para funcionar tudo. Então, eu quero agradecer a oportunidade para a gente estar conversando sobre um pouquinho além não só sobre vendas também, mas sobre negócios, né, pessoal? Exatamente. Isso aí, então, é um projeto que estamos iniciando, né? O projeto piloto. Então, agradecer o tempo do Daniel, o William aí, né? E o nosso propósito é passar conteúdo, agregar para vocês que vão estar nos acompanhando, né? Nos próximos episódios. Então, é transmitir aquilo que nós temos de melhor, de conhecimento, para que todos possam estar crescendo, avançando, prosperando, que é um termo que eu gosto muito de falar, que é o nosso projeto, né? Nosso propósito, crescer, né? E compartilhar com vocês aí. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela tua presença. E é bem legal a tua história, né, porque ela realmente é uma história, a gente pode dizer, de superação, né, da onde tu começou, aonde tu está hoje, tudo que tu está desenvolvendo com as pessoas ao teu redor, com os clientes. E é legal que, mesmo que tu tenha começado numa área que a gente pode dizer totalmente oposta quase à questão que tu trabalha hoje de vendas e outras coisas, o teu trabalho inicial, né, que tu ficou um bom tempo, que eu vou deixar tu contar já, ele é bem legal porque tu te ajudou, né, de certa forma, a criar um relacionamento com as pessoas, né? Tu sempre me falou bastante que foi algo que te ajudou a criar relacionamento com os clientes, com as pessoas que estavam ali contigo naquele momento, né? Então, vou deixar tu contar um pouquinho da tua história, onde é que tu começou, onde tu está hoje. Então, é tudo. Legal, cara. Não, mas é exatamente isso aí, né, William? Assim, às vezes eu conto um pouquinho da história de como é o desenvolvimento pessoal que eu tive aqui na minha carreira, tanto o pessoal quanto o profissional também, né? Que é bem atrelado. Mas é muito engraçado, porque eu venho de uma área totalmente diferente do que eu faço hoje, né? Então, eu trabalhava antes com atendimento, né? Eu tinha esse relacionamento, eu trouxe para a venda um pouquinho da comunicação que eu tinha. Então, o que eu fazia antes era prestação de serviço, né? Eu trabalhava com barbearia, então eu tinha essa parte de relacionamento, mas era aquele trabalho mais manual, era aquela conversa, aquela resenha, como o pessoal fala, né? Era muito bacana. Não tem, né? Sempre acontece, né, cara? Exatamente. É uma questão que eu gosto bastante, né, pessoal, da parte de comunicação, do relacionamento, é algo que eu trouxe aqui para o meu trabalho de vendas que eu faço hoje. Eu acho que isso hoje é o fundamental, né? Eu acho que o processo de vendas é, assim, 80% é comunicação, né? Uhum. Então, eu vim de uma área totalmente diferente, trabalhei bastante tempo no ramo de barbearia, né? Fiquei 6 para 7 anos nesse segmento. Porém, depois que eu comecei a entrar na faculdade, né? Hoje eu faço administração ali na UFSM. Então, depois que eu entrei no curso, eu comecei a entender que eu estava ficando um pouco limitado na área onde eu estava atuando. Hoje eu estou trabalhando aqui na eGestor, né, que é uma empresa de tecnologia. A gente trabalha com soluções de gestão empresarial, onde a gente atende todo o Brasil. E na época que eu decidi de trocar de área, eu vim aqui para a empresa como estagiário, né, pessoal? Eu não sei se vocês já... Bem debaixo, bem no início. Bem debaixo, bem ali na manha, como se diz, né? Então, foi bem no início e na época foi uma decisão bem difícil que eu tive que tomar na minha vida. Hoje eu falo para todo mundo que trabalha comigo, para o pessoal que está entrando também aqui na empresa, que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? Faz quanto tempo que tu está aí já? Aqui eu estou 2 anos. 2 anos, eu Show. acho. 2 anos. Show. 2 anos. Então, foi um processo que eu tive que tomar uma decisão bem difícil na minha vida, até porque eu estava bem, vamos dizer assim, bem colocado, mas não seria colocado, mas... Financeiramente, talvez. Financeiramente estava bem na minha área onde eu estava atuando, né? Claro que na época, quando eu vim trabalhar aqui na empresa, eu não tinha essa visão, assim, do quão longe eu podia chegar. Obviamente eu não tinha, né? Porque era o início,
Na época eu não sabia nem como é que eu ia trabalhar, até pensava que, poxa, eu vou vir aqui na empresa e vou servir café. É isso que eu estava pensando, né? E não tem nem a certeza de que talvez vou entrar como estágio, talvez eu consiga realmente ser efetivado. Nem isso a gente tem a certeza, né? Exatamente, pessoal. E assim, como eu disse para vocês, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Então, entrei como estágio aqui na empresa, né? E é uma empresa que ela investe bastante no funcionário, tá? O que eu quero dizer com isso? Que tu adquire muito conhecimento aqui, tá? A primeira coisa que tu vai fazer assim que tu entra na empresa é estudar sobre vendas, né? Estudar sobre o produto que tu vai vender, assim como vender isso aqui, né? Então, é a primeira coisa que eu fiz na empresa e isso fez eu ter uma evolução profissional muito grande, porque é a partir desse momento que tu estuda sobre as vendas que tu começa a entender o pensamento do teu cliente, o pensamento humano. E é isso que a gente mais estuda aqui hoje, né? E é um processo que, assim, tu nunca acaba, né? Tu tá sempre estudando, sempre se atualizando. Vendas a cada dia melhora a coisa, se aperfeiçoa. A gente tem que estar junto, né? Nesse aperfeiçoamento constante, né? Exato. Assim como eu acredito que vocês também, como trabalham aí com posicionamento, né? Tanto de marca como de vendas também, imagino que, poxa, vocês devem estudar pra caramba para trazer isso também para o cliente de vocês. É a mesma coisa da gente aqui do outro lado, né? Então, com certeza. Exatamente. Então, eu fiquei nesse processo de estágio. A gente tem um processo de treinamento, que é essa parte do estudo, né? Realmente, parte introdutória. Aí, resumindo tudo, fiquei ali 3 meses como estagiário, né? Claro que nesses 3 meses ali, no segundo mês, eu já fui meio que promovido, porque a gente trabalha aqui com setores, né pessoal? Então, são divididos, né? Tem o setor de pré-venda, aí varia para, não sei se vocês vão entender, mas a gente tem a parte de revendas também, que é de parcerias, onde tem a parte inbound, outbound. Eu fazia parte da pré-venda, eu lidava somente com o cliente final, tá? Sim. Bom. Aí depois eu fui alterando. Aí tem setores de planilhas, tem setores de trials, e até chegar na cadeira de vendas, que é o que eu ocupo hoje. Então eu saí dessa parte de planilhas, que é o primeiro setor que toda pessoa ela chega aqui na empresa, né? Saí dessa parte da planilhas para ser pré-venda de trials, né? No segundo mês já de empresa aqui. E aí fiquei um bom tempo, fiquei mais ou menos 1 ano e meio aí nesse setor de trials, que é lidando realmente com o cliente mais final. Que nem a gente fala aqui, a qualidade aqui da empresa, né? É o melhor cliente que a gente tem, que é a parte de trials, que é só o cliente final. Então é uma pessoa que já vai lá no nosso site, já vai lá no nosso aplicativo, né? Já baixa o aplicativo, é aquela pessoa que ela é bem mais interessante, né? Bem mais interessada no produto que a gente oferece. É diferente do setor que a gente inicia, que é nas planilhas. É a parte mais difícil, né, pessoal? É onde ali tu vai realmente se desafiar, né? Que o cliente ele é frio, tu vai entrar em contato com ele, tu tem que, entre aspas, convencer ele do que... Gerar um interesse, né? Que não existe quase. Exatamente. Tem que gerar todo o interesse e fazer que ele se convença que ele precisa daquela solução, entende? Então tem toda uma técnica, tem todo ali um processo que a gente tem que seguir. Fiquei ali 1 ano e meio nessa parte dos trials até ocupar essa cadeira que eu tô hoje de vendas realmente, né? Hoje eu trabalho só com fechamento, né? Eu não faço aquela pré-venda que vem antes de realmente o cliente chegar até mim, né? Eu faço só o fechamento hoje. Então, esse é um pouquinho da minha história, bem resumidamente. Então, é bem interessante como a gente consegue evoluir. E aqui a empresa ela proporciona isso também, né? Essa parte de investimento no funcionário. Ao longo dessa caminhada, a gente faz diversos cursos, né? Lê bastante livro até. Eu conheço o William há um tempo atrás, e também há uns longos tempos, né? Alguns anos, Então, a gente conversa às vezes também sobre alguns conteúdos, né? Sobre alguns livros que a gente realmente leu, e são coisas que a gente vai estudando e na gente mesmo abre a mente, né? Não é só de abrir a mente do teu cliente. A gente precisa primeiro habilitar a nossa mente para que a gente consiga passar pro cliente, né? Então tem todo esse processo, vou falar um pouquinho melhor depois sobre o processo de venda com vocês, mas basicamente a minha história de vendas é isso aqui. São Muito só top. 7 anos lá conversando, só isso, né? Só 7 anos de prática. Aí depois o legal é que realmente tu teve bastante prática, né? E aí a gente pode ver que agora tu agrega bastante a teoria, e como tu já tem muita experiência, fica bem legal essa questão, porque tu consegue botar tudo isso junto
literalmente no melhor momento, a gente pode, por assim dizer, né, da tua história, Isso, assim, isso. que é o momento que tu foi para vendas, conseguiu agregar teoria, realmente foi buscar mais esse conhecimento, conseguiu agregar tudo junto e hoje tu já é o profissional que é, já tá na posição que está, né, vendendo bastante. Então isso é bem legal, porque a gente vê que às vezes a pessoa foca tanto em teoria, mas na verdade se a gente tiver bastante prática e um pouco mais de teoria depois que a gente conseguir agregar e aperfeiçoar, porque na prática, né, tipo, tu mesmo pode dizer muito bem isso, 7 anos quase aí, tá conversando com as pessoas, criando conexão com os clientes, né, Sim, sim. mesmo que não fosse o objetivo vender outras coisas a mais, né, às vezes saía alguma vendinha a mais, ali um cortezinho aqui, alguma coisa a mais, mas realmente isso ajuda muito, né, a criar experiência e aquela casca, digamos assim, né, aquela armadura de vendedor que a gente tem que ter, né, de conhecimento, da experiência, de saber abordar os clientes da maneira certa, de saber vencer as dúvidas que ele possa ter no meio do caminho, né? Então isso é legal que tu foi, digamos assim, vencendo todas as barreiras ao longo do tempo. E aí com a teoria tu apenas aquela aperfeiçoada final para realmente ficar um profissional muito bom, né? Não, exatamente, cara. E é uma dica que eu sempre dou aqui pro pessoal que está iniciando, é ligação, cara. É ligação, né? É tu entrar em contato com o cliente, não ter medo de errar, porque no início, cara, o que tu mais vai fazer é errar, né? Isso é normal, Com faz certeza. parte do processo. A única coisa que tu tem que fazer é aprender com teus erros, né? É isso que eu falo. Então, é ligar o máximo possível, só para o pessoal entender um pouquinho. O nosso processo de vendas aqui, a maioria, assim, 90% é feito por ligação, né? Sim. Então, é um processo ainda mais difícil, né? Porque na ligação tu tem que vender algo que é muito difícil fazer, né? O E a pessoal pensa que ligação dá vende para se dizer ligação. que é o que mais é rejeitado praticamente hoje em dia, acho que é Exatamente, a ligação, né? Nem o e-mail ele é exatamente, tão rejeitado, né, cara? exatamente. Não, até se você receber uma ligação, por exemplo, hoje de uma operadora de telefone, cara, quem é que atende? Ah, Né? É sim. muito difícil, cara. É muito difícil, né? E a gente consegue Exatamente. fazer isso. E a gente tem um grande volume de vendas porque a gente estuda o processo, né? A gente aqui não tem medo de errar, a gente aprende com os erros e sempre tentando essa melhora contínua, né? Que faz parte do processo também, né? Então é muito legal isso aí que o William comentou, que é, cara, é o que move hoje a nossa empresa e é um ponto muito difícil de fazer, né? Que é a venda por ligação. Eu creio assim que ao longo do tempo que eu fui aprendendo sobre venda é desafiador, né? Então, que nem eu era militar. Eu não tinha desafio nenhum para trabalhar, porque era só cumprir, né? Então, não, né, tem o desafio, mas não aquela. Tu obedece. E o meu primeiro desafio foi, né, vender a ideia de que eu iria sair do quartel, né, para minha família, para minha esposa. Então, é desafiador todo, né? Tu Claro. transmitir isso. Que E nem uma ainda mais, experiência. a gente pode dizer também, né, que tu como que era militar, né, eu acho que o mais desafiador é tu se desafiar a sair da monotonia, né, porque a gente está sempre naquela rotina todos os dias, a gente não pode fazer algo a mais que a gente pode ser punido ou pode dar algum problema administrativo, então eu acho que o maior desafio, né, a gente pode dizer é que tu conseguiu vencer esse padrão, né, essa Isso, constância, sempre a mesma coisa, exatamente. conseguiu vencer isso que muita gente não consegue, né. E falando em desafio, eu apliquei esses tempos atrás, que eu me mudei, né, do Rio Grande do Sul, hoje moro aqui em Santa Catarina, e eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, é sair na rua, né? Então, caramba, foi muito. E sem ser Sabe? assaltado, pessoal, É, olha só que beleza. então, sair na. Cara lá de Santa Catarina já é outro patamar, né? O Sim, cara É já é outro outro nível. patamar diferente do nosso aqui, A né, gente William? não conhece esse nível ainda. É outro nível já. então, mas essa questão do desafio foi muito legal, porque eu lembro a primeira vez, por mais que o nosso serviço é mais digital, né, mas cara, eu vou ir para a rua, né, eu vou ter essa experiência, e é muito, tu cresce muito, né, que tu consegue entender o cliente, a rejeição, aí tu lida com a angústia, a pessoa te rejeitou, né, tem umas que são simpáticas, outras não, então é bem bacana a questão da venda, quando a gente começa a se aprofundar e querer entender, né, ela, Exatamente. eu vejo assim que quando a gente começa a se aprofundar, a gente melhora mais como pessoa, né? Com certeza. Então, a Com gente trata certeza. essas questões. A venda, né, é muito disso, é entender que, na verdade, a pessoa não está te rejeitando, né? Ela está rejeitando aquele produto que tu está oferecendo para ela. Ela pode aceitar ou não, a gente pode conseguir convencê-la de que ela precisa daquilo, né? Que é um dos maiores obstáculos que a gente tem hoje, que é convencer realmente o cliente que ele precisa daquilo que nós temos a solução, né? A gente pode dizer por assim. Então, realmente é um desafio, é um desafio e ao mesmo tempo muito interessante, porque a gente gosta desses desafios de realmente se aperfeiçoar, né? Assim como o Daniel se aperfeiçoou e está se aperfeiçoando, a gente está se aperfeiçoando, né? Essa experiência na rua, essa experiência no digital, seja na ligação, seja na rua, seja no WhatsApp, né? A gente consegue se desafiar todos os dias, porque cada cliente é um cliente único. A gente não consegue encontrar um padrão de cliente específico.
O cliente pode ser a maior gente boa ali com todo mundo, mas na hora de vender, o cara é um carrancudo, o cara é casca grossa, o cara não alivia e ele não tem jeito do cara conseguir convencer. E Tem esse aqui, é difícil aí. esse é complicado. A taxa de conversão do casca grossa ali, a gente pode dizer que não é muito alta, não. Então, Mas também quando vende, vende daí, né? também quando vende, vai todo o ticket inteiro, né? Aí vai de tudo. Então, até a Ai, gente queria agora perguntar para ti também, Daniel, como é que é a questão do relacionamento teu com o cliente, como é que tu, porque tu mesmo disse, né, que o cliente já vem meio que pré-pronto para te finalizar, né, já é feita a pré-venda, ele chega mais ou menos sabendo já o que que espera, o que que se espera de vocês, o que que vocês vão conversar, né, então como é que foi essa tua transição do pré-venda para a venda final agora, para a conversão definitiva, né, desse lead, dessa prospecção em venda, e como é que tu cria esse relacionamento final? Porque a gente sabe que a gente, ó, eu e o Alan, a gente conversa bastante sobre isso também, né? Que um detalhe, a gente fez um treinamento esses dias de atendimento, que um detalhe, por mais que seja no final, na finaleira ali, finalizando já a conversão para venda, um detalhe no atendimento, uma rateada, um erro que a gente acabar cometendo, às vezes pode acabar com todo o processo de venda, que às vezes é um grande processo, às vezes o cliente, a gente tem que ficar ali sempre, tá em cima, sendo lembrado, né? A gente tem que estar ali sempre lembrando ele que a gente existe, que a gente está ali para oferecer o serviço, às vezes um errinho que a gente comete acaba levando a perca dessa venda, né? Então, como é que foi essa tua transição e como é que é o teu relacionamento hoje com o cliente? O que que ele mudou um pouco da pré-venda para hoje, para te poder finalizar essa venda, né? Como é que é teu atendimento com o cliente final agora? Legal, uma pergunta muito boa, né, cara? Eu sempre gosto de falar sobre processo, né, cara? Que é, assim, eu A acho que alma do negócio, né? pô, cara, eu acho que é o que abre a mente do ser humano, né? É o processo. Eu acho que hoje, só contextualizando um pouco para vocês, eu acho que um grande erro hoje dos vendedores é achar que o processo de venda não é uma ciência, tá? Venda é ciência, tá? Porque ela tem método, ela tem processo, ela tem análise. Venda é uma ciência, ela tem um passo a passo, tá? Como eu disse antes, a gente segue o método, né? A gente segue aqui um passo a passo. Sim. Então, hoje eu trabalho só com a finalização de venda, com a conclusão, com o fechamento, né? Então, eu trabalho com uma equipe que eles fazem esse processo da pré-venda e me passam esse cliente que tem o interesse, né? Então, assim, ó, a gente se baseia num processo aqui de relacionamento contínuo, tá? O que que acontece, né? Qual que é o problema hoje vamos dizer assim, entre aspas, um problema na venda? É você não marcar um próximo retorno. Você deixar Aberto. Vago, né? Nunca se deixar sabe no quando ar, deixar será, no né? ar. Fez ali a reunião com o cara, né? Apresentou o produto. Cara, tu validou que se a solução que tu tá propondo para ele faz sentido? Então aqui eu trabalho com 3 bases, tá? A primeira é ter certeza se o que ele está buscando faz sentido para ele, eu consigo entregar. Depois eu vou validar o meu produto com ele e depois eu vou fazer o fechamento se aquele meu produto realmente vai resolver a dor dele lá no dia a dia. Sim. Finalizando essas 3 bases, eu sou obrigado, depois da minha reunião, marcar um próximo retorno com ele, se ele já não quiser fechar comigo no primeiro contato. Porque assim, aí a gente entra numa questão, vai ter cliente que ele não vai querer fechar contigo na primeira conversa. Tem cliente, aí a gente tem que respeitar como é que é o processo de venda do teu cliente. Tem cliente que é mais visual, tem cliente que é mais auditivo, né? Ele gosta de escutar sobre o teu produto, o cliente visual ele gosta de ver como é que ele funciona. Então tem que entender também como é que é o processo de venda do teu cliente, sabe? Se, por exemplo, às vezes eu pego um cliente que ele é mais visual, ele quer testar o sistema, ele quer ver como é que funciona o dia a dia da empresa dele. E não tem problema isso é normal, isso faz parte do processo, né? Então tem que respeitar esse processo. Mas sempre tem que sair da reunião com o próximo contato. Não pode deixar no ar. Né? A gente estuda muito aqui sobre o método de spin selling. Não sei se vocês já ouviram falar. É do autor Neil Hackham. Ele era um psicólogo e até isso é engraçado, porque os maiores conteúdos de vendas não são de vendedores, são de psicólogos. Por quê? Porque eles estudam a mente do consumidor. Isso é muito interessante. Isso prova cada vez mais que venda é uma ciência, né? Então, esse spin selling, na verdade é o livro, mas o método é o spin, né? O que é? Perguntas, né? O vendedor bom é aquele que pergunta. Então, no meu processo de venda, eu não afirmo nada. Eu só faço perguntas para o meu cliente. Qual que é a ideia da pergunta, Daniel? É você fazer o teu cliente entender
Entender não, melhor, fazer com que o teu cliente se venda. Ele mesmo venda o teu produto para você. As dores dele. Exatamente. Ah, beleza, William. Tá, tu chegou até aqui, mas me conta um pouquinho. Como é que vem sendo aí o teu processo de gestão, cara? Como é que tu vem fazendo aí o teu controle financeiro? Como é que tu vem fazendo o teu controle de vendas? Ele vai contar um pouquinho do teu processo até você chegar no grande problema dele. Essa é a ideia. A manha do negócio das vendas é você entregar uma solução para a necessidade. É isso que vai fazer você vender. Todo o processo de venda, tá, pessoal? Não estou falando só aqui do meu contexto. Vamos pegar aí um processo de venda mais simples, do varejo, por exemplo. Ah, vou vender um tênis. De celular, né, também. Vou vender um tênis. Aí a pessoa, o teu cliente vai chegar na tua empresa. Qual que é o problema hoje? É que o cara vai atender a pessoa e não pergunta nada. Pergunte. É simples assim. É só perguntar. Beleza, Daniel, você está procurando qual tipo de tênis? O que tu vai fazer com esse tênis? Para que tu precisa desse tênis? Entende? Tenta entender a necessidade do teu cliente. É isso que vai fazer você vender mais. Né? Entenda o problema dele e, mediante o problema, tu vai entregar uma solução. E aí, a gente vai entrar numa questão que é que o teu cliente ele nunca vai voltar atrás. Que é na própria decisão dele. Se partir do momento que ele te falar que a tua solução vai resolver o problema dele, ele não vai voltar com a decisão dele. Porque ele vai ser uma incoerência, né? Então não tem sentido. Problema, né? Exatamente. Então não tem sentido, o teu cliente não vai voltar atrás. Então é sempre um ponto aqui no meu processo que eu entendo que a partir do momento que eu fortaleço essas minhas 3 bases, que é entender se a minha solução vai atender, se fez sentido, se é isso que ele está buscando, a única coisa que vai impedir a minha parceria com ele é a questão de preço. E aí eu vou ter que negociar com ele, beleza? Então é isso, questão da minha solução, de funcionalidade, ele trazendo mais para o meu contexto, né, obviamente. De questão de funcionalidade, depois que eu valido com ele, não tem objeção. E aí, às vezes eu converso com alguns vendedores, né, eu sempre tento conversar com vendedores que são de outras áreas, né, até para agregar também um pouquinho de conhecimento aqui para onde eu trabalho. Acompanho muito também alguns atores que são influentes na área de vendas, por exemplo, até acompanhei esses tempos uma palestra do Thiago Kunser, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um cara sensacional, estou sempre acompanhando, aconselho a ler o livro dele também, que é A Máquina de Vendas, muito interessante, e ele fala uma coisa que é muito legal, cara, que é a questão ali de o bom vendedor, ele vende até adubo em lata. No modo mais jargão aqui, se vocês me permitirem, não sei como é que tá o vocabulário e se é tranquilo de falar. Tá liberado. Mas vou falar no mesmo sentido que ele falou. O vendedor bom, ele vende até bosta em lata. É isso. Essa frase, ela é sensacional. Por quê? Aí ele conta uma história, né? Ah, atendi uma empresa, eles produziam adubo, eles vendiam lá esse adubo em saco mesmo, né? Normal, como qualquer outro adubo. Entende? Mas, a partir do momento que ele mudou essa embalagem e colocou em latas, ele estourou a máquina de vendas da empresa dele. Então, uma simples mudança, cara, até na embalagem de vocês, é um tipo de venda também, né? É o posicionamento de vocês. Atrai mais, chama mais atenção, tudo que ajudar, né? Exatamente. Então, todo o meu processo de venda, ele gira numa mentalidade desse sentido. A gente trabalha num layout que é simples, que lá no dia a dia do nosso cliente ele não vai ter aquela complexidade de mexer num sistema, porque o complexo é o que demora mais, é o que demanda mais tempo para te mexer. Então a gente preza por uma ferramenta que é simples, intuitiva, e aí a gente entra no mais importante, que não é realmente vender, mas sim o pós-venda que tu vai entregar para o teu cliente. É isso que tu vai fazer ele manter na tua empresa. É o pós-venda, é o mais importante. Claro que aí estou falando de venda de solução, né? Por exemplo, é difícil tu fazer ali, por exemplo, uma pós-venda com um cliente que vai, sei lá... Varejo, né, cara? Uma capítulo lá, como a gente falou, é difícil tu manter algo... A gente pode ver, qualquer coisa volte aqui, mas não tem como a gente manter um acompanhamento, né? Isso, mas como a gente trabalha com venda de solução por assinatura, então geralmente a gente trabalha com uma carteira de clientes que ficam bastante tempo com a gente, né? Que é a gente fala hoje o nosso LTV mínimo, médio, desculpa, é de 6 a 7 anos que o cliente fica conosco, entende? Então, a gente tem que priorizar acima de tudo é o nosso pós-venda, que é o que vai manter o nosso cliente com a gente. Então, esse é todo o nosso
processo de vendas, a gente tem métodos, não é só esse método do SPIN, né? A gente tem também outros métodos que é da gatilhos mentais, não sei se vocês já ouviram falar. Utilizamos bastante também, inclusive fizemos um vídeo esses dias também. É mesmo? Vou acompanhar lá depois. Mas então tem esses gatilhos mentais, que é do Cialdini, se não me engano, né? Robert Cialdini, se não me falha a memória. Uhum. E, cara, é um livro interessantíssimo também. Ele estuda mais o pensamento, né? Então, tem lá gatilho de reciprocidade, que a gente usa muito aqui também, que é onde tu se sente, por exemplo, o vendedor fez lá uma gentileza. O que a gente faz aqui? A gente disponibiliza um acesso teste para o nosso cliente. Ou seja, Sim. é um favor que a gente está fazendo, né? Exatamente. A partir do momento que a gente faz esse favor, o nosso cliente ele se sente na obrigação de retribuir a gente também. O que é essa retribuição? Sei lá, às vezes é vir aqui para reunião, às vezes ele vai testar os 15 dias, vai sentir a obrigação de contratar o sistema. Então, tudo isso é um gatilho mental, né? Então, esse é um processo que a gente usa. Atualmente, eu uso mais o método da SPIN, né? Que são perguntas, né? Pergunta de situação, pergunta de problema, aí tu vem ali na pergunta de implicação e também a gente finaliza com a necessidade de solução, né? Isso tudo é um método de perguntas. Até se vocês quiserem dar uma olhada depois, é muito interessante também, tá? Para o processo. Muito bom. E, cara, basicamente é isso. Hoje, o que eu vejo, cara, na verdade, sim, o que é mais difícil hoje no processo de vendas é objeções, né, pessoal? De longe, são objeções. E um conselho que eu dou para quem é vendedor é sempre tente antecipar as decisões. Porque isso vai ajudar vocês ali no futuro. Porque se você não antecipar as objeções, aí tu vai marcar um próximo contato com o teu cliente e aí ele vai lançar essa objeção para você, entende? Exatamente. Dá para se dizer também que um dos piores problemas, até eu, se a gente pode dizer, né, da venda, é a gente sair com o cliente ali, finalizou a reunião, mas ou deixar ele com dúvidas ou com objeções, como tu acabou de dizer, e não solucionar já isso naquele momento ali, tem mais alguma dúvida, alguma coisa. Se a gente deixar essa brecha, ela pode ser bem perigosa, como tu acabou de dizer. Exato. A gente não pode deixar que o cliente ele saia da tua reunião com lacunas. Não pode acontecer. Tem que tirar o máximo de dúvida do cliente, tem que destruir o máximo de objeção que você conseguir no primeiro contato, porque futuramente isso vai te ajudar demais a evitar objeções, entende? O próprio método de SPIN, se tu fazer corretamente, ele já é uma solução para objeção, né? Porque aí a gente entra naquela questão de coerência, né? Que o cliente ele não vai voltar atrás com a coerência dele, né? Então, por exemplo, tu apresentou a solução, ele te falou que faz sentido, é o perfil que eu tenho para atender o meu cliente, né? Então, aí depois a gente vai entrar no método de negociação, que daí já é outro processo, né? A negociação é diferente. Então, é o que a gente trabalha hoje aqui em todo o meu processo de venda, né? Muito bom, muito bom. E uma pergunta assim, tu lembra a tua primeira venda que tu fez, assim, que realmente tu parou e falou, cara, realmente aprendi, né? Realmente tô dominando essa área. Aconteceu isso no teu caso ou não? Teve até balãozinho, né? Saiu balãozinho voando ali. Parabéns! Tem, cara, tem. E assim, ó, vou dizer pra vocês, eu achei que... Eu vou ser bem sério, eu achei que ia ser bem mais difícil, tá? Sim. Aí, olha aí. Mas Pessoal assim, lá humilde, achando que era difícil aí, pessoal. Nada que 7 anos de experiência, mas teoria não resolve. Mas eu achei que assim, ó, na verdade não é que eu achei, mas é que eu me preparei. Sim. Né? Me preparei bastante até ocupar essa cadeira que eu tô hoje. Até porque o processo da pré-venda que vem antes, ele é um pouquinho da minha venda também. É um processo que você vai ter que fazer uma introdução de pré-venda e vai ter que fazer o fechamento depois. Então, é apenas uma continuação do que eu fazia, entende? Sim. Claro que aí a gente tem que focar mais na questão de negociação, né? Que é do fechamento realmente. Isso eu tive que estudar bastante. Muda, né, um pouco. Exatamente. Mas é algo que eu já me preparei, né? É algo que eu já deixei claro para a empresa também que eu queria ocupar essa cadeira. Então, antes de vir, né, realmente sentar nessa cadeira, eu já me preparei antes, Já né? tinha como objetivo. Eu já consegui me alocar um pouquinho mais fácil, né? Então, mas eu lembro, sim, da minha primeira venda, e é sempre emocionante, né? A primeira venda. Mas é gratificante também, pô. Sim.
a gente trabalha com solução, né? Então é legal tu ver daqui um ano teu cliente lá usando a ferramenta e você ter a certeza que realmente tu passou algo que fez sentido para ele, né? Valeu o Então, é mais esforço, a bacana. dedicação de conseguir, né, convencer ele a que aquilo era a solução para ele, né? Exatamente. Convencer em realmente poder entregar algo verdadeiro e duradouro, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo tanto esforço, as pessoas fazem tanto esforço para vender tantas coisas, mas que não são às vezes a solução, né? E aí cabe também a nós, vendedores, entendermos, né, a dor, o problema do cliente, como o Alan falou, falou muito bem. Então é realmente vender algo que faz sentido, né? Porque às vezes há tantos produtos, no caso, tu vende apenas mais o sistema, né? Então é algo mais Sim. tranquilo de vender a solução, né? Digamos assim. Mas se a gente Cara, tem vendedores, né, que tem muitas coisas, há às vezes esse erro, né, de veio comprar uma coisa X, mas eu estou acabando vendendo outra Y, que não é a verdade, não é a solução que ele precisa, né? Isso acaba sendo um problema que também pode fazer com que o cliente não volte, né? Porque ele comprou algo que não faz sentido. E isso é outro problema, né? Que ele pode ser evitado, né? exatamente. Cara, mas assim, ó, é aquela coisa, 80% das vendas é emocional, né? Uhum. Então, por isso que eu falo, cara, tem que focar no problema, né? Não tem que, assim, ó, não tem que focar no produto, entende? Por quê? Sim. Especificações de produto, o teu cliente só vai te perguntar depois quanto que é o preço. Ele não vai dar valor para a tua solução, entende? Cara, começou a falar de características, começou a falar de especificações do produto, em seguida, eu aposto contigo que ele vai te perguntar o preço. Então, cara, é um erro também em vendas, né? Tu focar no produto, tu tem que focar no teu cliente, tu tem que focar na necessidade dele. E isso, Exatamente. cara, tu vai lidar totalmente no emocional dele, né? Porque ele tá lidando com um problema, e se ele chegou até a tua empresa é porque ele quer resolver aquilo, né? Eu aqui sempre costumo dizer, poxa, cara, se tu chegou até aqui, eu imagino que tu quer resolver um problema sério na tua empresa. É uma pergunta que eu faço, porque a gente está lidando com a gestão da empresa dele, que é a alma do negócio, né? Algo crítico, né? Exatamente. Então, pô, só nessa pergunta aí tu já cria mais empatia, que é um baita gatilho também em vendas, tu conseguir se colocar no lugar do teu cliente, e aí é um negócio muito legal, eu utilizo muito isso também, que é aquela dor genuína, né? Tu realmente está conversando com o teu cliente e tu demonstrar para ele que tu realmente está sentindo a mesma dor que ele. Aí entra outras coisas como espelhamento, né? Tu agir como o teu cliente também, usar mesmo vocabulário, porque tu vai criar muito mais empatia. E empatia é conexão, né, gente? Proximidade, confiança, né? Exatamente. 80% em comunicação e o resto é conexão. É isso aí. A gente pode dizer que o vendedor, né, com o tempo, pelo menos, muitas das vezes o iniciante às vezes não tem tanto que a gente pode chamar de calibragem ou feeling, né? Porque a gente tem um feeling ali, a gente Sim. bate o olho no cliente só pela a forma como ele se veste, se é mais social, é mais casual, a forma como ele está Postura, né? tocando, exatamente, a forma como ele está tocando a empresa, como é que estão as coisas mais organizadas e menos organizadas, como é que está a coisa para a gente poder te ajudar a resolver. Tudo isso a gente consegue, né, apenas no olhar ali, numa poucas palavras com o cliente, né, a gente consegue ter essa noção e a gente consegue se calibrar, né, que a gente pode dizer que é algo muito importante, né, tanto na questão de conexão, na questão de ajuste de emoção, de calibragem, é isso, né, a gente poder realmente se conectar com o cliente, entender ele e se ajustar a ele, porque não, a gente vai falar com uma pessoa mais velha, não é a mesma coisa que a gente falar com uma pessoa mais nova. Um senhor de Exatamente. 70 anos não é uma pessoa de 20 anos, 30 anos, que é um novo empresário que precisa de um sistema, ele talvez já tenha se ligado disso, mas o senhor que fez isso há 50 anos, a mesma coisa, e sempre deu certo, não está errado, e sempre deu certo, Boa, como é que a gente cara. vai convencer, né, de que ele precisa do nosso serviço para melhorar ainda mais o que ele já fez muito bem Exatamente. até hoje? E aí a gente entra aqui, cara, numa questão que esses clientes são os mais difíceis, tá? Por Com quê? certeza. Cara, não tem como tu chegar para ele dizer o seguinte, pô, cara, o teu processo aí de gestão por planilhas que tu tá fazendo há 30 anos tá errado. É Pô, cara, antiquado, né? tu não pode Chegar nisso, fazer ele isso, já né? desliga a chamada na hora, né? Se é por ligação, já Não, tu era. não, Porque tu não depende pode, né, cara? de história e a idade da gente, né? O que o cara tá vendendo para Exatamente. ele, o cara tem de vida ali, tem um Cara, CLT ali exatamente. trabalhando. Exatamente. Por exemplo, aqui eu atendo empresas que só de ano de empresa são mais velhos que eu, né? Sim. Então, cara, tem que cuidar muito no que você vai Exatamente. falar. Se tu vai pegar uma pessoa que é mais tradicional, que tem que trabalhar com essa forma de gestão mais manual, cara, tu não pode dizer que ela tá errada, mas tu pode dizer para ela o seguinte: poxa, cara, eu quero te parabenizar, porque tu conseguiu crescer 30 anos fazendo a Dessa gestão forma. dessa forma.
tu imagina o que, aonde tu pode chegar, o que você pode fazer com uma ferramenta automatizada. Então é isso que eu utilizo de gatilho, entende? Porque assim, eu tô parabenizando o cara, mas ao mesmo tempo eu tô dizendo, poxa, cara, tem uma opção bem mais fácil de você fazer Poderia isso. ter ido mais longe. É uma opção Exatamente, cara. melhor ainda do que tu já tem feito, né? Exatamente. Cara, é sensacional, né, esse mundo de vendas, que cada vez que eu estudo mais, abre um leque de opções, né, pessoal? E é legal porque tu começa a ter muito mais know-how para falar com o teu cliente, ainda mais com o empresário. Porque se tu parar para pensar hoje, qual que é a pessoa que mais negocia na vida dela? É o empresário. Cara, ele fica o dia inteiro negociando. O empresário ele negocia muito melhor que eu. Não tem nem como eu disputar com ele, entende? Sim. E é por isso que eu falo também, no meu processo de vendas, não é uma luta, não é uma luta de bambam e popó, entendeu? Não é Sim. isso que acontece, cara. Não é um embate. O vendedor também não pode achar que negociação é um embate, é uma luta. Pelo contrário, tá? É o que eu sempre falo aqui, cara, eu não tô lutando contra você aqui, entende? Mas é eu e você, um do lado do outro aqui, tentando solucionar o problema. O que eu estou dizendo para ele aqui? Que eu não quero dizer para ele que a minha solução é a melhor opção que existe. Não é isso que acontece, né? Então, aí você cria mais conexão, ele começa a confiar em ti também, e aí a flexibilidade de negociação fica bem maior, né? E é o que até depois lá para mim pode falar sobre isso, né? Que a gente conversa bastante também aqui na Digital, na Renova, que é a construção desse relacionamento, né? Não somente para a gente conseguir fazer uma venda ali, fechar com o cliente, a gente realmente ter essa conexão ali na hora da venda, mas realmente como a gente também, assim como vocês, né? É um serviço que a gente presta, é algo que a gente quer que dure o máximo tempo possível, que seja benéfico para nós dois, obviamente, tanto o cliente quanto nós. A gente preza muito por esse relacionamento, por essa confiança, né? É algo que a gente foca bastante, a gente preza muito, que é realmente criar um relacionamento duradouro em que haja confiança no nosso serviço, e assim como a gente confia no nosso cliente que ele vai fazer a boa venda, vai fazer um bom atendimento, tanto que a gente também auxilia aqui na capacitar, né, o cliente para que ele possa fazer um atendimento melhor, possa vender mais. Então, até o Alan pode falar melhor sobre isso. A gente fez também um treinamento com nossos clientes agora nas últimas semanas, que foi algo muito legal. O pessoal deve ter visto também nos nossos stories também, quem esteve Eu estive presente. acompanhando lá, eu estive acompanhando os Show. stories, hein? Achei Aí, legal. ó. Eu não tive uma base, né, do mundo de negócios, então eu já estou, acho que 2 anos e meio, né, então nós estamos na construção, né, querendo crescer, e aí, sei lá como que eu entendi isso, mas ao longo dos clientes que eu ia atendendo, eu foquei muito no atendimento, né, então eu não sou um cara muito bom em vendas ainda, né, porque estou crescendo, mas nessa questão do relacionamento foi onde, né, logo no início que eu saí do quartel, eu foquei muito. Então, eu tinha um cliente e comecei a identificar, né? Eu lembro que tinha uma cliente que ela reclamava muito das artes, né? Que a gente mandava. E eu, por estar, né, focado nesse atendimento, eu consegui identificar, né, o jeito dela, e aí depois eu consegui zerar essas, não reclamações, né, mas a arte sempre voltava, ajusta isso, ajusta aquilo, né? Então, eu identifiquei e fiz um método de mandar 2 ou 3 artes já na primeira vez que eu mando e explicar o que foi feito. Ela sempre aprovava, né? Só quando era algo muito específico, assim. Mas é através do atendimento, né? De entender o cliente, de realmente querer fazer um atendimento, né? E agora, eu e o William estamos aplicando mais na venda isso, né? Estamos focando mais na venda, de atender, de entender o cliente já no primeiro contato, né? E é também no processo da gente conseguir, né? Geramos a venda ali, geramos a atração, vendemos ali, fechamos a venda, mas é também no processo do relacionamento com o cliente, né? Ao longo dos meses, dos anos, que a gente vai também resolvendo, utilizando ali, solucionar o problema. Porque, inclusive, nós tivemos agora, né? A Alan também vai lembrar que nós tivemos alguns problemas com um cliente. Na verdade, o nosso cliente teve alguns problemas, né? Com outros concorrentes, Sim. fazendo desleal, uma concorrência desleal que a gente chama, né? Tanto copiando, utilizando até inclusive o nome do nosso cliente, como se fosse, trabalhasse para nosso cliente. Então a gente teve que ajudar o nosso cliente a resolver esse problema, quase que talvez precisasse acionar judicialmente essa concorrente, mas a gente conseguiu muito bem atender o nosso cliente e a gente ajudou ele a solucionar esse problema. A gente conseguiu praticamente zerar o problema, não temos até então, faz alguns meses já isso nela, Uhum. e não tivemos nenhum problema, Zero, até o Alan zero pode problema. falar sobre isso. Não. Tu se refere ao que, William? Tu diz do atendimento, né?
A questão do nosso cliente, né, que a gente atendeu ele, ajudou ele, Sim, direcionou ele também, né, a solucionar esse problema juntamente de acompanhar ele, né? nessa confiança de dar as Isso, indicações, sim, de sim, direcionar o que deveria ser feito. A gente também ajudou ele também nessa parte, né, muito bem. Então, esse acompanhamento para exatamente. solucionar o problema, uma dor dele que não foi nem, na verdade, na venda, no pré-venda, mas foi, digamos assim, no pós-venda, no relacionamento que nós estamos tendo, né? Assim como se houvesse um problema com o sistema ali, com certeza vocês também atenderiam muito bem ele, né? E resolveriam esse problema, né? Então, não é Pós-venda, né? Pós-venda. pós-venda é tudo, né, cara? A gente pode falar o Philip Eu Kotler acho aí, que nós os 300 livros, né? nós evitamos um problema, né, William? Quando a gente identificou isso, né? Evitamos de talvez o cliente Exatamente. até parar de trabalhar, não querer mais, né? Porque Enfim, sei realmente lá. o cliente fica irritado, ele fica até um pouco Uhum. desanimado, porque, poxa, o cara tá fazendo algo legal, tá dando certo, estamos levando resultado, estamos trabalhando junto. E o cliente vê essa deslealdade, é realmente uma falta de ética de trabalho, né? Tu, se passar por outra pessoa é crime, né? Se passar por outra empresa, mais ainda, né? Tu dizer que é aquela empresa, tá em nome daquela empresa, mais ainda. Que a gente vê bastante por aí, a gente não tinha tantos casos, mas tão próximos a nós, e isso foi com o nosso cliente, então foi uma Uhum. experiência interessante da gente ajudar ele a resolver esse baita problema, né? E deu tudo certo. E Então isso é essa nos resolução, né? deu mais crédito ainda, né? Exatamente, Mais é crédito. cuidar das dores e trabalhar com o nosso cliente para que ele possa realmente ter a melhor performance possível, né? Pelo menos que a gente que trabalha com prestação de serviços é algo muito importante, e também em venda do sistema e em pós-venda, né? Então, realmente manter esse relacionamento, que às vezes, muitas vezes o pessoal esquece, né? E a gente volta e meia, a gente fala também com os nossos clientes. O pós-venda, a gente pode dizer que é um dos mais importantes. A gente pode fazer a venda perfeita, mas se a gente não tem o cuidado, né, o carinho, por exemplo, você, tu já me falou algumas vezes, né, que tem o melhor atendimento praticamente do Brasil todo em questão de sistemas, de gestão, de atendimento rápido, de realmente eficiência, de resolver o problema do cliente ali, né? Alguma dúvida que possa haver durante o processo pós-venda, né? Então isso é bem legal até, gostei que tu talvez desse algum exemplo de que tu já viveu, né, de resolver algum problema pós-venda, que com certeza aconteceu alguma coisa aí. Todos os dias, todos os dias. Eu E, imagino. e é legal, né, essa história do pós-venda, porque realmente o atendimento eficiente, o atendimento rápido, ele também conquista, né, cara? Até eu vou te perguntar, esse pós-venda de vocês, como é que ele é feito? Como é que vocês procuram fazer para realmente solucionar o mais rápido possível algum possível problema, né, no pós-venda com algum cliente de vocês? Perfeito. Cara, eu acho que o meu pós-venda começa desde a partir do momento que eu falo para o meu cliente que falo para o meu cliente não, mas que eu passo para ele confiança, tá? Bom, Hum, Então começa desde aí, meu pós-venda, tá? Mas tem um ponto-chave aqui, como ele falou, que realmente a gente preza muito o pós-venda e a gente entende que é o mais importante. Por quê, pessoal? A gente é uma empresa de assinatura, né? O nosso produto é de assinatura. recorrência. Exatamente. Então a gente precisa que o cliente ele fique o máximo de tempo conosco. Vai chegar um momento que a gente vai ter que lidar com a parte de cancelamento, entende? Então, por isso que a gente tem que priorizar essa parte de pós-venda. Então, como ele falou, cara, hoje a gente tem o melhor suporte e treinamento em sistemas aqui do Brasil. E eu falo com gosto para o meu cliente, mas eu falo assim para Uhum. ele: olha, cara, infelizmente o nosso diferencial é atendimento e suporte. Por Sim. quê? Por que infelizmente? Porque deveria ser o normal de todo o sistema aqui do Brasil. toda Cara, empresa, Básico. né, cara? o mínimo, cara, o mínimo que você tem que entregar para o teu cliente é um bom atendimento, é um bom suporte, é uma boa implementação, é um bom treinamento. Então, assim, isso é o fundamental. E a gente entrega isso hoje para o nosso cliente. E é o que eu falo, cara, aqui tu vai ter com a gente de qualidade o atendimento como tu merece. Pelo valor que tu está investindo, entende? Já peguei empresas aqui que chegaram até a mim que já tinham sistemas, né, na empresa, mas elas procuraram a gente só por questão de suporte, só por questão de pós-venda. Então é algo que, assim, ó, é crucial, né? Não só para nós, mas para o nosso cliente também. Porque se ele Isso é precisar de resolvido na hora. porque se ele precisar de uma ajuda lá, sei lá, para emitir uma nota, por exemplo, é algo que ele precisa quase Na instantaneamente. hora, né? Então, tu não pode ter lá um sistema que tu vai chamar o suporte e tu vai ser atendido só daqui 2 dias, entende? A gente não faz isso, né? Se o cliente mandar a dúvida para ele, para nós, mandar o problema aqui para a gente, em menos de 6 segundos já vai ter a minha equipe aqui atendendo ele e já resolvendo o problema o mais rápido possível. Outra coisa também, que não vou generalizar, a maioria das empresas fazem hoje, que é trabalhar com robôs. Sim. Uhum. É muito interessante isso. A gente é uma empresa de tecnologia,
mas a gente não trabalha com o atendimento robótico, tá? Não temos de Eu tenho essa visão também. Cara, a humanização, ela faz a diferença, cara, desde o faz início. totalmente diferença, Desde o pessoal, início. porque assim, ó, quando o cliente ele tem um atendimento humanizado, aí é a empatia, né? É a conexão, ele vai ficar feliz em ser atendido, não vai ser aquela coisa robótica. A gente não tem fila de espera também, né? Eu sei que tem empresas que trabalham com isso, entendo demanda, né? Porque às vezes tem demanda de suporte, né? A gente sabe que não é fácil, é trabalhoso, mas a gente não tem isso hoje, né? Então, o atendimento é quase instantâneo. Trabalhamos com 3 canais de comunicação hoje, que é tanto pelo WhatsApp, ligação, a gente tem um chat online dentro do próprio sistema também, né? Para o cliente ter o máximo de atendimento possível, né? Para ele não passar trabalho lá no dia a dia. Então, é o que a gente preza ao máximo hoje aqui, que é o mais importante, é o pós-venda. Depois da venda vem o pós-venda. Agora eu estava lembrando que eu tinha, né, tem um banco que eu utilizo e eu tinha aberto conta em outro banco. Né, tentei usar, mas eu cancelei semana passada, né, o banco 2 ali por conta do atendimento. Então, 2 exemplos. Eu queria entrar em contato com o suporte. O primeiro banco que eu já utilizo, entrei em contato, teve um robozinho e já consegui falar com uma pessoa. Assim, então, deu algumas horas, mas foi tranquilo, consegui falar com a pessoa, né? Resolvido. O outro, tentei de todas as formas, não consegui, aí desisti, né? Daí cancelei, porque, imagina, e não era um problemão, né? Era uma coisa simples. Mas imagina se é um... Cara, aconteceu algo parecido comigo também, esses dias, até ontem, na verdade, aconteceu, que eu tinha uma conta num banco e eu não usava ela. Sim. Né? Assim, ó, eu nem sabia que existia essa conta, pra gente ter noção. Só que essa conta, ela gera um custo, né? Sim. Um custo ali mensal, a taxa para manter conta e tudo mais. Conta corrente é assim. E eu tem a minha gerente de contas lá do banco, ela me ligou, cara. A minha gerente de contas me ligou. Ontem ela fez isso. E ela falou o seguinte para mim: olha, Daniel, eu vi que você tem uma conta aqui, tal. Eu vi que você não está movimentando, imagino que você não deve nem saber o que está acontecendo aqui com essa conta, não sei se você sabe se ela existe, tudo mais, imagino que não. Não, isso mesmo, até eu gostaria de cancelar essa conta. Aí eu parei para pensar, cara, qual banco que faz isso hoje? Não sei se já aconteceu com vocês, mas para mim isso é inédito, cara. O banco ligar para mim para eu conseguir cancelar, e eu fiz tudo digital. Antigamente, tu teria que ir lá no banco, ficar naquela baita fila só para cancelar uma conta, né? E a minha gerente de contas me proporcionou isso, né? Esse maior conforto, essa agilidade. E isso é sensacional, pessoal. É o que vai fazer o teu cliente se manter contigo. Isso pós-venda mesmo. E eu tive um exemplo totalmente oposto, que foi, me ligaram, eu tinha uma conta que eu não lembrava, fazia já uns 2 anos que estava acumulando taxa, eu não lembrava, tinha ido o cartão, eu nunca nem olhava pro cartãozinho ali, até que me ligaram, não, para o que tu quer fazer? Não, me ligaram, ó, tem taxa aqui, nós vamos fechar tua conta, vem cá para resolver isso, pagar as taxas e fechar a conta. Resumindo, eu tive que ir lá, ficar esperando, tinha só uns centavos na conta, eu tive que ir ainda em outro caixa para poder retirar 50 centavos, porque não era nem cédula, então tinha que ir em outro caixa específico para pegar moeda. Meu Deus, a manhã toda para resolver um negocinho simples. Então, algo que poderia, por exemplo, o que tu quer fazer aqui? Fazer assim, quer fazer assado? Vamos fazer então um Pix, tem uma taxinha, vamos dar um desconto. Ainda tive que ir lá resolver tudo isso, passei uma manhã inteira numa fila na calçada para poder entrar na agência, para depois ser atendido. Então, é legal que me ligaram, vamos fechar, que na verdade não foi nem uma opção, vamos fechar. Me ligaram para avisar para mim ter que ir lá, ou seja, esse atendimento ele tem muita burocracia junto, poderia ser muito mais ágil, né? Um sistema online, algo que a gente pudesse fazer um Pix, faz um boleto, a gente fecha tudo, resolve, faz uma doação com 50 centavos, não precisa nem eu pegar lá, qualquer coisa que a gente pudesse resolver, né? Mas infelizmente a gente tem casos bons, como esse daí, e casos ruins também, como por exemplo, a gente vai mandar uma mensagem para uma empresa, aí vem lá o robozinho, digite 1 se você quer não sei o quê, digite 2, aí tu começa 1, 2, atendimento 3, 1, 4, personalizado. Personalizado com o robozinho. Essa configuração não responde. Configuração, é menu não encontrado, volte para o início, aí ele só volta se tu botar o número certo, aí assim vai indo. Não, é muito interessante isso. Mas resumindo, dê atalhos para o teu cliente, cara. Isso aí. Uma pergunta que eu tenho, que foi legal que tu falou ali, que tem clientes que são visuais, né? Tem clientes que gostam de ouvir.
como que tu faz nessa essa pré-análise, né? Chegou o cliente aqui, tu tem uma regra de fazer perguntas específicas para ti, ou é o teu feeling ali, tu vai conversando e tu já vai entendendo? Existe algo bem certinho ou é na hora que você vai entendendo o cliente? Boa, cara. Cara, assim, ó, é muito de feeling, tá, Alan? Entendi. Muito de feeling, cara. Assim, ó, tu vai entender na reunião, quando, assim, ó, um cliente, ele não for muito de conversar contigo, de, por exemplo, assim, ele falar em poucas palavras, mesmo assim, ó, se tu utilizar perguntas abertas para fazer que ele se comunique mais e ele não falar contigo, cara, esse é um cliente que provavelmente ele vai querer testar o sistema sozinho, Sim. tá? É um cliente muito casca grossa, assim, é nível hard. é coisa de feeling meu, tá? Sim. É uma coisa minha. Mas, pô, tu pegou lá um cliente que ele já começa a te perguntar, começa a encher de dúvidas lá. Ah, Daniel, como é que faz tal coisa? Como é que faz isso aqui? Cara, ele é um cliente comunicativo. Ele quer que tu explique para ele. Ele quer que tu ensine ele a usar, a mexer naquilo, entende? Então, assim, é muito de feeling, Claro. entende? Perfeito. Show de bola. Muito de percepção mesmo. Muito bom. Então, acredito que depois dessa conversa maravilhosa para a Muito gente bom. fechar com chave de ouro, uma dica de ouro aí que tu pode dar para o pessoal que da área de vendas aí, vendedores, uma dica de ouro para a gente fechar com chave de ouro. Boa, cara. Vou tentar me esforçar nessa dica aqui para fechar com chave de ouro. Sem entregar todo ouro, mas uma dica de ouro que o pessoal fique interessado em voltar para os próximos podcasts, que com certeza nós vamos te chamar novamente. Vamos fazer mais. Com Boa, certeza. cara, boa. Eu acho que eu falei bastante aqui sobre o processo de vendas, dei algumas dicas também aqui no parece que o cara é meio da área, né? Mas, cara, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o vendedor bom é aquele que pergunta, né? É aquele que tem o coachability, sabe? Que, poxa, tu recebe um feed do teu cliente, ou pode ser do teu supervisor, e tu vai lá e melhora. É isso, cara. O vendedor bom é aquele que estuda, é aquele que pergunta, cria relacionamento, tá? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje, entender necessidade, focar no problema, não focar em especificação, né? Realmente entender a dor dele, sentir realmente, ter aquele sentimento genuíno, sabe? Transmitir para o teu cliente e apresentar uma solução para ele, tá? Assim, ó, é a venda, tá? Muito bom. Bom, Daniel, prazerzaço estar aqui contigo. Prazer é meu. Nesse Qual que é momento teu aqui. Insta aí pro pessoal que... O pessoal aí que quiser conhecer aí, Qual que é ele teu já é Instagram? compromissado, já tem namorada, pessoal, mas vão lá seguir ele e saber mais também sobre a empresa dele, sobre os conteúdos que ele também produz lá pro pessoal, então... Legal. Eu vou passar tanto o arroba aqui da empresa onde eu trabalho, porque de repente, quando vê, pode ser aqui... Vender mais um sistema para alguém aí também, né? Cara, pode ter algum empresário aí que de repente tá passando aí por algum problema e eu consigo estar ajudando, pode entrar em contato, Aí, né? pessoal, conectando cliente e vendedor aí, que coisa maravilhosa. É @egestor, com E no começo, egestor, tá? Esse é o Instagram aqui da empresa oficial, e o meu Instagram é o @Daniel_Escobar, tá? Então, Perfeito. eu não sou parente do Pablo, tá? É só neto, mas não tem nada a ver. Não quis herdar as heranças. Então, pessoal, fica tranquilos, a gente vai deixar nos comentários aqui na descrição do vídeo, vai também estar certinho, então vocês vão poder seguir ele, seguir a Digital, todas as nossas redes sociais vão estar lá. Siga o Daniel para mais conteúdos aí sensacionais, ele certamente vai voltar, vamos criar conteúdos com ele também no futuro. Aí siga a mim, siga o Alan, nossos arrobas também vão estar aqui, a Digital para Mais, a Renova, o Digitalcast. Fique ligado em todas as nossas redes sociais aí, toda a nossa programação do YouTube, aí, nosso canal, do podcast. Toda semana episódio novo relacionado a vendas e atendimento nela. Isso aí, a digital, né? Posicionamento, performance. Então, só agradecer mesmo, muito bom, né? Tirei já várias coisas aqui já para a gente aplicar, né, William? Várias dicas para amanhã já estamos aplicando. Já deixa anotado aí, já deixa anotado. Não, mas é verdade, nós temos uma Tá reunião sexta-feira, eu estava pensando algumas coisas, já me deu um caminho aí. Então, muito obrigado mesmo, conte conosco e estamos junto aí. Obrigado, pessoal, por liberar esse espaço aí. Foi um prazer participar. Espero poder contribuir ainda mais aí com vocês e precisando, estamos aí à disposição. Assim como se eu precisar ou tiver algum cliente que precisa também, vou estar indicando aí vocês, hein? Isso aí, tamo muito junto bom. Mesmo. Tá, pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal, fique com Deus e até o próximo episódio.